Conta-se que numa aldeia portuguesa havia uma senhora, viúva, que morava com o seu filho. Ele era o filho único e ela estimava-o enormemente. Mas por azar ele havia nascido meio tolo e não era capaz de fazer nada de jeito. Toda só fazia asneiras e por isso o povo chamava-lhe o Pedro das Malas Artes. Um dia a mãe de Pedro estava tão desesperada de dinheiro que foi à arca do enxoval, retirou de lá uma colcha de linho bordada e pensou vendê-la para cobrir as despesas que tinham. Pegou na toalha, colocou em cima da mesa e disse ao Pedro: Pedro, vou usar esta toalha para tapar os nossos buraquinhos. Enquanto a senhora foi à missa, Pedro hoje decidiu ajudar. Pegou numa tesoura, cortou a toalha em vários pedaços e foi enfiando cada pedacinho de pano nos buraquinhos do casebre. Quando a mãe chegou, nem queria acreditar. A peça de linho completamente estraçalhada e o Pedro satisfeito, sorrindo, enfiando mais um pedaço de pano entre as pedras da sala. A mãe disse: Oh, Pedro, que grande asneira a tua, Pedro. Não se pode fazer nada contigo, Pedro. O que é que eu vou fazer? O que é que vai ser de mim? Nós já andamos com tão pouco dinheiro e tu ainda estragas uma peça destas que eu tinha há tantos anos comigo, Pedro. Oh, Pedro. Ora, passaram-se uns dias e a mãe precisou de investir algum do dinheiro para que pudessem criar um porco. O porco garantiria pelo menos alguma comida, banha e uns enchidos para o ano seguinte. Haveriam de o comprar pequenino e haviam de o alimentar. Pegou em algumas moedas, das poucas que já tinha, entregou-as ao Pedro e disse-lhe: Pedro, leva estas moedas e traz-me um porco. Vai à praça, escolhe um porquinho e traz o porquinho para nós. Vamos criá-lo e vamos conseguir colocá-lo e há de ser a nossa salvação no inverno frio. Pedro assim fez, pegou no dinheiro e foi lampeiro até à feira. Como ele nunca mais chegava e o dia ia passando, quando começou a cair a noite, a mãe saiu de casa. Foi dar com ele, caído no chão com o porco por cima. E pergunta-lhe a mãe: Oh, Pedro, o que é que tu fazes com o porco aí por cima de ti, Pedro? Então, Pedro, nunca mais chegavas a casa, agora encontro-te aqui caído no chão com o porco por cima. E o Pedro, debatendo-se, respondeu: Oh mãe, o que é que tu queres? Eu tentei levar o porco. Eu peguei no porco às costas. Ele é muito pesado. Já aqui umas 200 vezes. O bicho anda sempre aqui a correr. Eu estou cheio de dúvida. Agora podias-me ajudar a levar o porco para casa, não era? Olha que eu se nunca mais lá chego. Ele corre, eu vou. 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 E a mãe disse-lhe: Oh Pedro, ninguém traz o porco às costas, filho. Eu vou-te mostrar. Então pegou numa pequena corda e disse: Olha, pegas numa corda, prendes o porco e com uma varinha vais-lhe batendo e guiando o porquinho até casa. Percebeste, filho? Oh, pois é, mãe, olha, agora que tu dizes, agora assim tu é mais fácil. Podias ter dito logo que eu assim já não tinha feito figura de urso. Estou sempre aqui a fazer figura de parvo. Tu não me ajudas. Está bem, já percebi. Pega-se numa corda, bate-se com a varinha e leva-se o burrinho para casa. Pronto, já podias ter dito. Eu aprendo bem, sou um homem que aprende bem. Eu gosto de aprender. Na semana seguinte, a mãe pegou em alguns trocos e disse: Oh Pedro, oh Pedro, Pedro, pega nestas moedas, vai à feira e traz-me um cântaro de barro. O nosso partiu-se e eu preciso de um cântaro de barro para pôr as nossas águas frescas. O Pedro lá foi. Não passou muito tempo até que bateu à porta e encontrou o Pedro com ar sorridente e tendo na mão uma corda na ponta da qual estava a asa do cântaro. Olha bem, fiz exatamente como tu disseste.
Amarrei-lhe uma cordinha e fui-lhe batendo com um pau guiando até casa. Oh! A mãe entrou em desespero. Virou-se para ele e disse assim: Oh Pedro, não, não era nada disso, Pedro. Pedro, o senhor Manuel vem tantas vezes para este lado com o carro carregado de palha. Tu chegavas e podias guardar o cântaro entre a palha e quando ele chegasse cá, tiravas de lá o cântaro e ele tinha chegado em boas condições, Pedro. Ai, Pedro, Pedro, o que é que há de ser de ti? O que é que há de ser de mim, Pedro? Na semana que veio, a mãe pediu-lhe que fosse à feira e lhe trouxesse 2 tostões de agulhas. Agulhas de cozer. Havia pensado em remendar o que sobrara da toalha, mas não fosse para uso lá de casa. E o Pedro assim foi. Foi à feira e, passado um bocado, estava batendo à porta. Sorridente e com as mãos nos bolsos. Olha bem, já está. O Sr. Manuel vinha para cá, eu peguei na dúzia de agulhas, atirei este para dentro do carro de palha, não tarda nada, ele está aí com as agulhas. Depois é só ir lá buscá-las. Já sem saber o que fazer, a senhora nunca mais lhe deu recado nenhum. Deixou passar-se um tempo. Fizeram a matança do porco. E como era necessário lavar as tripas para fazer os chouriços, achando que não era uma tarefa demasiado complicada, a mãe recomendou-lhe que levasse as tripas e fosse até ao rio lavá-las, até estarem bem lavadas. Pedro assim fez. Pegou nas tripas, pôs-se junto ao rio e foi lavando, 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 lavando. Oh, diacho, então e quando é que eu sei se elas estão bem lavadas? Eu não sei se estão bem lavadas. Se calhar vou perguntar a alguém que vá passando por aqui a ver se as minhas tripas já estão bem lavadas. Não vejo ninguém. Estão ali uns homens no rio. Estão ali do lado de lá. São pescadores. Olha, mas eles são pessoas experientes. Eu podia chamá-los. E começo. Oh, senhores do barco! Oh, senhores do barco! Oh, senhores do barco! Oh, senhores do barco! Como ele estava na beira do rio, os senhores do barco, vendo-o acenar, pensaram: epá, olha lá que o miúdo deve estar-se a afogar, pá. Bora lá, vamos lá virar o barco para ali. Pá, mas não está muito vento, vamos ter que ir à força de remos. Mas vamos lá, não vamos deixar o miúdo afogar-se. E lá foram. E remaram, e remaram, e remaram, e remaram. Remaram, remaram, remaram. Até que chegaram ao pé do Pedro. Quando chegaram ao pé do Pedro, Pedro perguntou-lhes: e os senhores podem dizer se estas tripas já estão bem lavadas? Os pescadores não acharam piada nenhuma. Quiseram bater-lhe. Pedro bem se justificou, dizendo que só precisava de ajuda. E com muito jeitinho ele acabou por dizer: eu faço o que vocês pedirem. Eu faço, mas não me batam, por favor. Eu faço o que vocês pedirem. Olha, para não perdermos a tarde toda, o que era mesmo é que se levantasse aqui algum vento, pá. Pede aí. Já sei. Vais dizer umas 200 vezes que sopre muito vento. Que sopre muito vento. 200 vezes, está bem? E o Pedro assim fez: que assim sopra muito vento, 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 que assim sopra muito vento. Foi andando, já de regresso a casa, e passou pelo um campo de trigo onde estavam as ceifeiras a ceifar. As ceifeiras estavam a fazer os molhos de trigo quando vem passar o Pedro, cantando em altas vozes: que assim sopra muito vento, 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 que assim sopra muito vento.
Disseram-lhe as ceifeiras. Oh, miúdo! Tu estás parvo ou quê? Então, se levantar muito vento, o que vai acontecer é que isto aqui fica tudo num trambolho e nós nunca mais conseguimos apanhar o trigo. Olha, agora, apanhar que assim sopra muito vento. Ora, tu devias dizer é que não caia nenhum. Devias dizer é que não caia nenhum. O rapaz que não quis fazer mal às senhoras, lá decidiu mudar a cantiga. Então, pois, é preciso é que não caia nenhum. 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 Foi andando e quando ia passar junto ao lago, estavam uns caçadores a apanhar patos. Isto hoje está um bocado mau. Vamos ver se a gente consegue apanhar um ou dois para conseguirmos pôr isto aqui em andamento, senão hoje ficamos todos cheios de fome e nem fazemos o gosto ao dedo. Tá mal. Que é preciso é que não caia nenhum. Que é preciso é que não caia nenhum. Que é preciso é que não caia nenhum. Ó rapaz, então nós aqui a ver se conseguimos deitar um ou dois patos abaixo e tu pões-te a gritar que é preciso é que não caia nenhum. Olha que eu dou-te... Oh, sou caçador, a culpa não é minha. Aquela senhora lá atrás é que disse para eu dizer que é preciso é que não caia nenhum. Que é preciso é que não caia nenhum. Preciso é que não caia nenhum. E ela é que me disse. Olha lá. O que tu deves dizer é o que é preciso é que haja muito sangue. O que é preciso é que haja muito sangue. É? Está bem, eu digo. Que é preciso é que haja muito sangue. É preciso é que haja muito sangue. Que 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 é preciso é que haja muito sangue. E lá foi Pedro, já estava quase a chegar à aldeia, entrou pelo lado da taberna e à porta da taberna estavam dois homens à porrada. Forte e feio que eles se agrediam. Então a gente andava a tentar separá-los. E nessa altura diz-lhe Pedro: que é preciso é que haja muito sangue. Que é preciso é que haja muito sangue. Que é preciso é que haja muito sangue. Diz-lhe o padre: oh menino, o menino é tolo ou quê? Então estão estes dois sujeitos agredindo-se violentamente e o menino diz-me que o que é preciso é que haja muito sangue. Não, senhora. O que o menino devia dizer é que Deus os separe. Que Deus os separe. Que Deus os separe. Tá bem, sou padre, não fiz por mal nenhum. Se o sou padre quer que eu diga que Deus os separe, eu vou dizer: que Deus os separe, 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 que Deus os separe. Foi dando mais umas voltas e quando estava a chegar ao pé da igreja, estava a sair um casamento. Estavam a sair um casamento. O noivo e a noiva lá vinham, lindos, brilhantes. E Pedro passa gritando: que Deus os separe, que Deus os separe, que Deus os separe, que Deus os separe, que Deus os separe. O padrinho da noiva não achou piada nenhuma e chamando Pedro disse-lhe: ouve lá, se tu não queres levar forte e feio, tu tens que ficar calado. Não, pior, tu vais dizer destes cada dia um. Sim, destes cada dia um. E Pedro lá foi. Destes cada dia um. 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 Já estava o Pedro andando quando chegou ao pé de um funeral que havia lá.
Estava a viúva chorando, e o irmão do morto, e de repente o Pedro vem, todo satisfeito, cantando: desde cada dia desde cada dia desde cada dia O irmão do morto chama-o e diz-lhe: tu ouve lá, miúdo. Tu não tens juízo. O que tu devias estar a dizer era que Deus o leve direitinho para o céu. Que Deus o leve direitinho para o céu. Que Deus o leve direitinho para o céu. Ora, ouvindo o conselho do rapaz, lá seguiu em frente, gritando: que Deus o leve direitinho para o céu. 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 Quando chegou à frente da igreja estava a haver um batizado. E quando Pedro chegou gritando que Deus o leve direitinho para o céu, toda a gente que estava no batizado saiu atrás dele, com tudo o que tinha à mão. Pedras, tijolos, facas, tudo para lhe bater. E Pedro desatou a correr, fugindo em direção à casa. E dizem que ainda não o apanharam, mas que ele ainda anda aí a correr pelo mundo fora. Vitória, Vitória, acabou-se a história.